O que você precisa deixar ir para ser mais abençoado por Deus? Abraão e Ló saíram juntos de Ur dos Caldeus. Deus abençoou Ló por causa de Abraão. Só que depois que eles cresceram, que eles prosperaram juntos, a história vai dizer que houve contenda entre os seus pastores, porque não havia mais espaço para o gado de Ló e de Abraão andarem juntos. Depois de se separarem, Deus chamou Abraão. E quando Deus chama Abraão, Deus abençoa Abraão ainda muito mais. Então fica a pergunta aí: o que você precisa deixar ir para ser mais abençoado por Deus? Se você está disposto a abrir mão de algo, a deixar algo ir embora, deixar algo para trás para poder alcançar a bênção de Deus na sua vida, vem comigo então, porque teologia é show! Fala pessoal, Deus abençoe a todos, Pastor Roberto aqui, hoje com mais um subsídio da Escola Bíblica Dominical, lição de número 2, a fé de Abraão nas promessas de Deus. O tópico 1 vai dizer assim: Abraão volta do Egito para Canaã. A contenda entre os pastores, a terra não comportava mais Abraão e Ló. Por quê? Porque eles prosperaram muito, eles cresceram muito, então seu gado não tinha mais espaço para se alimentarem juntos. Então houve uma contenda entre os seus pastores. Só que é interessante que Deus já tinha alertado Abraão a deixar para trás a sua parentela. Lembra do chamado? Sai da tua terra, da tua parentela, da casa de teus pais. Só que o que Abraão fez? Abraão fez parcialmente tudo isso, porque ele trouxe consigo Ló. Era para ele ter deixado Ló, ele trouxe Ló consigo. Então lá na frente deu alguma dificuldade para Abraão. Então, a pergunta-chave para nós nessa lição de domingo é: o que você precisa deixar ir para ser mais abençoado por Deus? O que nós precisamos deixar ir? É evidente que tem alguma coisa que a gente precisa abrir mão para que Deus possa ter liberdade de agir, de atuar em nossas vidas. Longe da família, Abraão teria sua fé lapidada por Deus, ou seja, era particular o processo que Deus tinha com Abraão. Então ele precisava estar sozinho naquele momento para poder conhecer, para poder experimentar mais da oportunidade que Deus estaria dando de abençoá-lo naquele momento ali. Ponto 2. Abraão e Ló se separam. Diante do problema, a briga entre os pastores, Abraão propõe uma solução generosa. O patriarca demonstrou que preferia a comunhão do que insistir em seus direitos. Não tem momento que é assim? A gente às vezes precisa, mesmo a gente sabendo que está certo, a gente às vezes precisa relevar, deixar para lá, para poder não perder aquela amizade, para poder não perder aquele amigo, para não sair complicado de uma situação difícil. Então, às vezes é melhor a gente abrir mão, agir de maneira generosa, para poder a gente sair abençoado de determinadas situações. Ele preferiu a comunhão do que insistir nos seus direitos. E confiou que Deus cuidaria dele, como de fato cuidou. Agir de maneira pacífica e com sabedoria demonstra caráter de uma fé alicerçada em Deus. Não é porque nós temos direito que nós temos que, muitas das vezes, impor isso sobre aqueles que nos rodeiam. Às vezes, o direito é nosso, mas a gente tem que saber trabalhar, tem que saber relevar certas coisas. Porque às vezes a pessoa não consegue ver a amplitude do que está acontecendo. Então a gente, com sabedoria de Deus, a gente faz o quê? A gente trabalha, a gente entende, a gente abre mão, a gente retém alguma coisa, a gente deixa ir para poder a pessoa ser abençoada e a gente também ser abençoada em nome de Jesus. As escolhas de cada um. Ló não buscou direção de Deus, nem respeitou seu tio. Escolheu pela aparência, sem se importar com os habitantes daquela região. Abraão, pelo contrário, Abraão preferiu escolher a terra prometida por Deus. O lugar não era tão aprazível quanto o que Ló escolhera, mas o patriarca teve a bênção de Deus. E isso nos mostra, olha que interessante, não devemos decidir nada sem a direção de Deus. Não se deixar levar pela aparência e nem tampouco escolher sem a direção de Deus. Porque quando acontece isso, quase sempre resulta em consequências piores. Então a gente precisa ter essa
direção, a gente precisa ter esse posicionamento, a gente precisa entender que Deus é quem está guiando os nossos passos. O tópico 2, ele vai dizer assim, ó, as consequências das escolhas. As escolhas elas sempre têm consequências. Vamos ver então, os resultados das escolhas de Abraão. Escolhas são opcionais, mas consequências são inevitáveis. Deus aprovou a escolha de Abraão. Ele estava na direção de Deus. Em breve, Abraão iria colher os frutos da sua escolha. A posse de toda a terra, de norte a sul, do oriente ao ocidente, é o que Deus prometeu para Abraão. Chamou ele depois que Ló foi embora e falou assim, olha para o norte, olha para o sul, olha para o oriente, olha para o ocidente. Tudo isso eu te darei. Então, Abraão confiou em Deus e Deus o honrou naquela ocasião. Por quê? Ele escolheu estar na direção de Deus. E isso trouxe consequência. Qual foi a consequência? Tudo que o homem semear, ele ceifará. Se ele semeou fé em Deus, no momento certo, ele colheu, então, os resultados desta fé em Deus. Resultados da escolha de Ló. A terra foi invadida e Ló e sua família foram levados cativos. Escolha sem direção de Deus traz consequência. Imagine o arrependimento no coração de Ló. Imagine que quando ele viu sua esposa e filhos sendo levados, imagine a preocupação, o arrependimento de ter escolhido aquela determinada região. Mas ainda assim nós vamos ver aqui, ó, a atitude de Abraão para com Ló. Abraão saiu com seus empregados em defesa de Ló. Isso mostra que Abraão não tinha mágoa do sobrinho e nem dos seus servos. O pai da fé confiava em Deus e sabia quando agir. Olha que interessante. Ló é levado cativo, também os seus servos e toda a sua família. Só que uns versículos atrás a gente vai ler que houve contenda entre os pastores de Ló e os pastores de Abraão. Então, automaticamente era para ter tido uma rincha, era para ter tido, digamos assim, uma mágoa entre cada um dos pastores ali, mas não houve isso. Por quê? Na hora da dificuldade, na hora da necessidade, o que aconteceu? Abraão e os servos, os pastores que brigaram com os pastores de Ló, voltaram ali, reconciliaram-se, não levaram mágoa no seu coração, reconciliaram-se com eles ali, indo atrás deles para poder salvá-los. Então a vida cristã é assim. Às vezes a pessoa nos magoa, às vezes a pessoa nos entristece, nos afronta, mas a gente precisa aprender a perdoar. Por quê? Porque é assim que Deus nos manda. Perdoar o quê? As nossas dívidas, como nós também temos perdoado os nossos devedores. Não é porque a pessoa me feriu, me magoou, que quando ela precisar eu não vou estender a mão para ela. Paulo escreve e diz assim, se o teu inimigo tiver sede, dá-lhe de beber. Nós precisamos orar, confiar em Deus e agir no momento certo. Não é sair agindo de qualquer maneira, é agir no momento certo. Porque o momento certo, antes dele acontecer, a gente precisou orar e precisou depender de Deus para que ele possa ser o quê? Um momento bem sucedido. Por isso que a gente chama de momento certo. Tópico 3. Os altares erguidos por Abraão. Abraão, um construtor de altares. Quais são as características de Abraão? Abraão era um homem de fé, era um homem obediente e, principalmente, um adorador. Ele ergueu 4 altares ao Senhor. O primeiro altar foi em Siquém, que significa ombro, erguido em gratidão a Deus pelas bênçãos e promessas. A terra, a sua descendência. Ou seja, Deus prometeu para ele a terra prometida, a terra de Canaã, e essa terra também passaria aos seus descendentes. E todas as famílias da terra seriam abençoadas por quem? Por Deus, é evidente, mas através de Abraão. Então, esse altar em Siquém, ele fez para poder agradecer a Deus por essas promessas a ele e a sua posteridade. Mais um altar. Segundo altar, Betel, significa casa de Deus. Ele sabia o que era estar na casa de Deus. Ele sabia o que era
estar na presença de Deus. Ele tinha convicção de que isso era a melhor coisa que existia para ele em toda a sua vida, era estar na presença de Deus. Hoje muitos cristãos não dão valor à casa de Deus. Muita gente não congrega mais. Muita gente prefere ficar de casa assistindo pela internet os cultos, os vídeos sobre os trabalhos da igreja. Não é assim que a Bíblia nos ordena, meus irmãos. A Bíblia diz assim, que é dever de cada um de nós congregar. Congregar é dever de todo cristão fiel. O que a Bíblia diz? Ela diz assim, não deixando a nossa congregação, a casa de Deus, meus irmãos. É onde nós nos encontramos com Ele de maneira coletiva, com toda a igreja, para poder adorá-lo. Deus está presente conosco, em nós. Está presente conosco todos os dias da nossa vida. Mas a casa dele é onde a igreja, onde o seu povo se reúne para adorá-lo. Então não deixe a igreja. Não saia da igreja, não abandone a igreja. Esforce-se para congregar e estar na casa de Deus. O altar de Hebrom e Moriá. O altar de Hebrom significa união. A palavra Hebrom significa união. Devemos viver em união, que é o que a Bíblia diz. Quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. O quarto altar é lá em Moriá, que significa Javé provê, ou Deus proverá. Deus provou a fé do seu amigo. A pergunta de Isaac e a resposta de Abraão. Qual que é a pergunta de Isaac? Eis aí a lenha, o cutelo, o fogo. Mas onde está o cordeiro para o sacrifício? O que Deus diz? O que Abraão diz para Isaac? Deus proverá para si o cordeiro. Olha que interessante, irmãos. A Bíblia diz que Abraão falou isso para Isaac, mas ainda assim pegou Isaac, deitou Isaac sobre a pedra, amarrou Isaac, preparou o cutelo, e ainda assim, mesmo quando Abraão levanta a mão para desferir o golpe sobre Isaac, a gente não vê em momento algum Isaac reclamando. Em momento algum Isaac relutando. Por quê? Porque Isaac confiava no Deus do seu pai, que evidentemente também era o seu Deus. Então nós, como pais, a gente precisa fazer o quê? Passar para os nossos filhos a confiança que nós temos em Deus. Fazer com que os nossos filhos conheçam a Deus e tenham com Deus também uma efetiva comunhão, para que nos momentos de dificuldade, de luta que eles enfrentarão também, eles possam confiar em Deus assim como nós confiamos e eles serem vitoriosos em nome de Jesus. Depois de provado e aprovado, o anjo mostrou para Abraão o carneiro, o cordeiro preso no meio das galhas. Então tudo isso a gente vê o quê? Que Deus, Ele prova quem Ele ama. Mas durante a prova, Ele também providencia o escape. Eu não sei o que você tem passado, mas tenho certeza de uma coisa. Deus dará para você vitória em nome de Jesus. A nossa conclusão, ela vai dizer, há momentos que precisamos dividir para conquistar. É o que aconteceu com Ló. A terra já não comportava os dois. O que aconteceu? Foi necessário eles se dividirem para crescerem ainda mais. É evidente que nós precisamos também crescer na nossa caminhada. E às vezes tem uma ou outra coisa que às vezes está nos impedindo de avançar. Tem uma ou outra coisa, seja ela interna, seja ela externa, está nos impedindo de alcançar a nossa bênção. Mas a gente precisa entender e saber o que é, para poder a gente deixar ir e alcançar a bênção de Deus. Em cada fase da vida, Abraão ergueu um altar. Em fase difícil, fase boa, estava lá Abraão adorando a Deus. Como Abraão, devemos ter fé genuína em Deus e erguer altares de gratidão e adoração ao Senhor. Portanto, nunca deixe de adorar. Continue firme nessa jornada. Continue seguindo a gente aí no canal. Continue divulgando esse vídeo para os seus amigos, para os seus alunos da Escola Dominical. E continua firme conosco aí, porque teologia é show!